aqui em mais um episódio do Clube Empreende Mulher, sempre trazendo mulheres empreendedoras que fazem parte dessa comunidade de empreendedorismo feminino. Mulheres que estão ali para se desenvolver, fazer trocas e networking. E hoje eu estou aqui com a Cris, que é nutricionista. A gente pensa o que eu vou pegar de dica aqui para nós. Cola nesse episódio. Seja bem-vinda. Muito obrigada, foi um prazer estar aqui, conversar com você e com essa mulherada Brasil afora. Ô Cris, me fala, como é que eu pronuncio o teu sobrenome? Copete. Copete. É. Gente, hoje só temos sobrenomes chiques aqui. Eu acho que o certo, ele é origem italiana, né? Eu acho que o certo seria Copete, né? Mas a gente fala Copete. Copete. Cris Copete. Cris, como que surgiu a nutrição na tua vida? Então, foi algumas tentativas e erros de vestibular, né? Então, minha primeira opção foi psicologia. Olha. Depois eu fui para tentar fazer agronomia, porque meu pai é engenheiro agrônomo. E a minha mãe é pedagoga, então talvez por isso, né, essas escolhas. E aí surgiu na época, né, na faculdade onde eu prestei o curso de nutrição, e eu sempre gostei muito, né? Sempre tive muita intimidade com os alimentos, sempre gostei de olhar aquelas revistas Boa Forma, não sei se vocês lembram. Lembra, né? da minha época. Existe ainda, eu ia dizer acho, que não né? lembro, mas... E eu gostava muito de ver a questão de valor calórico e contar macronutrientes e tal. Então, quando fui prestar, né, o meu último vestibular, eu acho que é nutrição que eu vou me achar. E depois disso, daí terminou a faculdade, e qual foi o próximo passo? Da faculdade eu fui para o mestrado, porque quando eu entrei na graduação, eu conheci uma professora que eu me identifiquei muito, e ali eu fui fazendo iniciação científica. Gente, o mestrado é sempre assim. É. Você vai achar um professor, vai se apaixonar por ele vai te ludibriar e você vai se ferrar num mestrado, Exatamente. né? Comigo foi assim. Foi isso, aí eu fiz monitorias, iniciação científica e entrei direto no mestrado. Na época eu morava no Rio Grande do Sul e vim fazer o mestrado em Santa Catarina, em Florianópolis. Mas você não é gaúcha, né? Sou gaúcha. Cris, eu não sabia. Sim, sou gaúcha. Eu adoro os gaúchos. Muito obrigada. E a gente adora os catarinenses. Ai, que bom. E aí eu fui para essa área acadêmica, né? Fiz o mestrado, nesse meio tempo também, entre o mestrado e o doutorado, eu fui professora substituta, depois eu ingressei no doutorado, voltei para o Rio Grande do Sul, fiz o meu doutorado lá. E aí, no final do doutorado, veio a maternidade, né? E a gente sabe que um filho mudam as prioridades, né? Mudam-se todas, né? E aí eu estava prestando concurso para professor na época, até cheguei a passar, mas não fui não fui chamada. E aí, então, eu acabei prestando um concurso aqui para Criciúma, para a prefeitura, fui selecionada. E aí foi quando eu vim de mala e cuia com a família para cá. E aí comecei a minha história de nutricionista clínica, porque até então eu jamais imaginava, achava que eu ia ficar o resto da minha vida dando aula, né? E aí eu comecei a clinicar. E quais são as áreas que tu mais gosta, Cris? Porque sempre tem, né? Emagrecimento. Gosto muito de trabalhar com a área de emagrecimento. Na minha bagagem também trabalhei muito com doenças crônicas, diabetes, hipertensão, né, hipercolesterolemia, enfim, essas doenças. Gosto também, né? Então o meu nicho mesmo, eu gosto de trabalhar com adultos, mulheres principalmente, porque são as que mais procuram o nicho de emagrecimento, né? E, inevitavelmente, eu acabo atendendo a área esportiva. Não é a minha área preferida, mas hoje em dia, né, todo mundo está aí pseudo-atleta, né, de academia. Eu, por exemplo, de crossfit. Então, tem muita procura, assim, das pessoas para fazer bioimpedância, né, para ganhar massa magra, para diminuir o percentual de gordura. Então, eu acabo atendendo também. Mas o que brilha o meu olhinho mesmo é o assunto emagrecimento e os projetos, né, que eu tenho relacionados a isso. Ô, Cris, e como é que faz para emagrecer? Falei que eu ia ajudar vocês nessa entrevista. Olha, resumindo, tem que tomar mais água, comer mais vegetais e fazer uma atividade física. Não tem como, a conta não fecha fazendo uma coisa só. Não, se eu pudesse resumir assim, né, fazer um apanhado de tudo, as primeiras mudanças que a gente deveria fazer é isso. Porque muitas vezes qual é a nossa maior dificuldade para emagrecer? A fome, né? A gente luta muito com a fome e com as tentações. A gente só cede a fome e as tentações porque a gente não se hidrata o suficiente, que muitas vezes o que a gente acha que é fome, né, o nosso corpo sinalizando lá, aquele ronquinho na barriga, nem sempre é fome, muitas vezes é sede.
E o consumo de fibras que vem através dos vegetais, né? Então, isso nos gera mais saciedade, consequentemente, a gente sente menos fome, né? Essa fome emocional e não física. Né? E a gente acha, porque eu, né, faço parte aqui, né? Eu sou um caso de estudo. A gente acha que quando a gente quer emagrecer, a primeira estratégia é parar de comer. Né? É o natural, porque quando a gente fala em emagrecer, a gente fala em déficit calórico, né? Então, assim, vou comer menos. Exatamente, o déficit é tu gastar mais do que tu come, né? O problema é que a gente para de comer e aí come errado. Exatamente. Porque é muito difícil, né? Porque eu tenho dificuldade de trabalhar a compulsão mesmo, né? Porque se eu fico sem comer, por exemplo, eu não vou jantar, eu tenho muito disso assim, ó. Eu não vou jantar, porque sábado eu tenho um evento, né? E aí eu vou dar uma seguradinha essa semana. No outro dia eu vou fazer crossfit, tô com fome, tô fraca, óbvio, né? E aí eu vou passar o dia com fome também, porque eu já tô com fome desde ontem. Então as chances de eu ceder em um desses momentos, e a gente nunca cede pra coisa boa, é inacreditável, né? Nunca é uma fruta, né? Nunca, tu tá varada de fome, alguém te diz, come uma fruta. Nunca é uma fruta. Tu olha assim, não, né? Inclusive um termômetro que a gente fala, né? Como é que eu sei quando a fome é real? Além daqueles sinais físicos, né? Que às vezes a gente tá fraco, às vezes realmente mesmo tomando água, a barriga continua roncando, doendo. O outro sinal eu comeria um prato de arroz e feijão agora? Né? 3 horas, não, agora 4 horas da tarde, eu comeria, então eu tô com fome mesmo. Agora, se a minha fome, não, eu quero um bolinho de milho, né, quentinho, com cafezinho, não é fome. Com coberturinha, então um docinho. É um desejo. Mas como tu falou, né, Fá, então a gente tende a fazer restrição, porque é o natural de pensar, se eu preciso emagrecer, eu preciso comer menos. Só que toda restrição, ela gera né, quando eu sei que eu não vou poder mais comer, aí que eu quero comer. Né, como se eu fosse passar o resto da minha vida sem ter acesso a isso. Eu caí nesse lugar, eu fiz jejum intermitente um tempo, e eu me identifiquei com o jejum intermitente, eu fiquei apaixonada. Muito bom. E eu fazia até 72 horas, chegou uma época, assim, ó, eu tinha aplicativo de jejum intermitente, tipo assim, eu lia, porque eu sou assim, né, eu vou fazer um negócio. Vai a fundo. Aí eu não posso só fazer, eu preciso me aprofundar naquilo ali. Então eu me aprofundei, tudo que me perguntasse sobre jejum eu sabia. Só que o que acontece? Chegou um momento que eu parei de emagrecer, tipo assim, eu estagnei. Eu sequei, mas eu estagnei. É em platô que fala? Platô, efeito platô. Meio que eu parei, assim, não tinha mais jeito. E aí eu comecei a quebrar o jejum com coisas erradas. Então eu quebrava o jejum com hambúrguer. Aí eu ficava lá 48 horas sem comer. Aí eu ia lá e quebrava o jejum com pão d'água e presunto e queijo. Eu ia lá e quebrava o jejum com uma pizza. Daí é óbvio que eu ia comer a pizza inteira, ou um hambúrguer inteiro com batata frita, eu passava mal depois, né? Ficava ruim do estômago, tinha dor de barriga. Porque imagina, meu corpo, primeiro que ele nem estava preparado para receber toda aquela informação ali, né? Aquela caloria, né? E aí tu vai e joga. Tava limpinho. Com força. Com força, era assim que eu fazia. E aí eu comecei a perceber que eu fazia isso e se eu fizesse jejum de novo no outro dia, eu não engordava. Aí eu pensei, então eu não preciso mais quebrar o jejum com coisas saudáveis. E continuei nessa sina. Até que veio o efeito contrário disso, né? Eu ganhei todo o peso de novo, se não mais. Às vezes mais. E aí eu parei de vez, porque eu comecei a observar que eu tava até desenvolvendo uma compulsão. Porque são refeições que a gente chama, né, de alta densidade calórica e baixa densidade nutritiva, né? Então, tu consome muita caloria, porque são refeições ricas em gorduras, açúcares, muitas vezes, só que nutriente mesmo, caloria né? Vazia, vitaminas, minerais, exatamente não tem. É o que a gente chama de caloria vazia, né? Então, assim, isso é um dos grandes insights, assim, do praticar o jejum, né? Então, muitas vezes a pessoa chega na consulta comigo já querendo fazer o jejum, porque a vizinha tá fazendo e emagreceu. Eu não. Primeiro a gente arruma... Aprende a comer, né? Primeiro a gente arruma que foi a casa. O que eu não fiz. Exatamente. E depois a gente parte para as estratégias nutricionais, né? Porque daí também vai fazendo gradativo, né, Cris? Então, assim, ó, eu sou muito 880 em tudo na vida. Então, automaticamente, eu também vou fazer isso na alimentação. E aí, o que eu percebi? Que, mas eu não sabia que era possível ficar 24 horas sem comer. Eu achei que a gente desmaiava. E aí, eu vi que não. E eu tomava só café preto e água. Me dava mais energia ainda. Eu pensei, pronto.
é agora que eu me achei nesse negócio. Você é magra pro resto da vida. Isso aí é facinho pra gente desenvolver alguma disfunção hormonal, E né? desenvolver. Exatamente. Então, a gente precisa ter bastante responsabilidade com as nossas escolhas alimentares, assim, Não, a né? gente precisa de um nutricionista. Exatamente. Porque assim, gente, não existe um nutricionista por acaso, né? É igual o cabelo, né? Todo mundo aqui já fez uma cagada no cabelo. Vamos combinar? Porque não Ou foi no cabeleireiro. cortou ou pintou em casa, né? Exatamente. Todo mundo, né? É É. a mesma coisa em todas as profissões. Então, assim, se eu tivesse ido numa nutricionista e feito isso de forma acompanhada, provavelmente eu não teria desenvolvido, né? E teria feito um desmame disso, né? Que também tem que saber a hora de parar o jejum, né, Cris? Com certeza. Porque isso é muito comum, assim, né? Então, a pessoa, ela entra mesmo nesse efeito que a gente fala de platô, que é quando a gente não tem mais o emagrecimento, né? O corpo acostuma. Porque o corpo acostuma. Então, ele vive num eterno, né? Restrição, numa eterna restrição. Então, chega uma hora que ele precisa, né, de nutrientes, porque ele precisa trabalhar. O nosso corpo é uma máquina, né? Ô, Cris, uma outra pergunta que eu tenho pra fazer é: precisamos comer proteína em todas as refeições? É o aconselhado. É o ideal. É o ideal. Porque a proteína é o que nos dá saciedade, né, nas refeições, e ela é um macronutriente muito importante na nossa construção muscular, óssea, né, no nosso desenvolvimento. Então, e a gente negligencia muito. Hoje em dia a gente tem muita dificuldade de bater a meta de proteína, porque fazendo um cálculo aí bem baixo, mas baixo mesmo, a gente deveria consumir em torno de 1 grama por quilo de peso. Isso são as recomendações, né, as nossas diretrizes nutricionais. Eu gosto de trabalhar, eu e muitos nutricionistas, com uma meta de 1,5. Então, isso aí dá bastante. Isso aí dá 2, 3 ovos no café da manhã, um bifão no meio-dia, mais algum ovo ou whey protein à tarde e mais proteína à noite. Então, o certo seria a gente consumir em todas as refeições. Porque nós, mulheres, nós temos deficiência de colágeno, né? Principalmente com a idade. A gente tem dificuldade de ganho de massa magra. Então, o nosso metabolismo é bem diferente do metabolismo masculino. Por quê? Porque nós temos menos massa magra e menor consumo de proteína. Pode ver que os homens naturalmente comem mais proteína, mais carne, mais ovos, né? E eles... mais. Tem testosterona, né? Então, isso aí já muda tudo. E agora eu vou me aproveitar aqui, né, gente? Porque a minha intenção é fazer uma consulta com este fim, né? Então, acho que a Cris até já sabe qual é a pergunta. Ô, Cris, e pra quem quer engravidar, né? Eu estou nessa fase da vida, nesse momento, mas também quero estar com o meu corpo legal, né? Antes e durante a gestação. É possível, Cris? Eu pretendo ir me consultar justamente com esse objetivo. Quero ajudar na produção de ovulação, de preparar esse útero, enfim. E também para eu não ter um ganho aí significativo depois. Com certeza, hoje em dia a gente trabalha bastante com a saúde da mulher, né? Eu estou até com 2 pacientes em acompanhamento com esse objetivo, as 2, né, estão no processo de tentar engravidar, e a gente precisa realmente arrumar, né, ordenar ali a questão hormonal. Existem alguns alimentos que facilitam a concepção, existem alimentos que atrapalham, né? E aí você já deve imaginar que o açúcar é um deles, né? Um dos componentes aí que atrapalha esse processo todo. Então, a gente trabalha, né, o princípio básico, quando a mulher quer engravidar, é a gente desinflamar o metabolismo, né, o organismo dela, para ela poder ter uma concepção, né, mais assertiva. E há também, né, a teoria de que uma mulher que procura, né, para engravidar ali, procura um acompanhamento, ela emagrece, ela fica mais linda, gostosa, ela pratica mais e as chances são maiores também. Né? Ô, Cris, e hoje eu tenho percebido o quanto é comum mulheres maduras, né, daí da minha idade de 30 e tantos anos, com dificuldade para engravidar. Isso está relacionado com a alimentação? Porque eu não sei, eu tenho a sensação de que as nossas avós não tinham isso. Hoje a gente senta numa mesa, eu posso dizer aqui umas 10 amigas que estão tentando, assim, há mais de um ano. Porque tentar até 1 ano é normal. Mas há mais de 1 ano. Eu, por exemplo, sou há 2, né? E que é saudável e que, né, saudável, digamos assim, que não tem nenhum problema ali
especificamente, mas como tem ocorrido isso, né? Tem, muito. Tem ligação com a alimentação, com certeza. Tem ligação, porque é como eu te falei, né? É essa disfunção hormonal, que hoje em dia, né, a maioria das mulheres tem alguma coisa, ou às vezes é uma resistência à insulina, né? Às vezes é uma progesterona baixa, enfim. E também tem o fato de que hoje em dia nós estamos consumindo muitos microplásticos, né? Não sei se você já ouviu falar nisso. Então, a nossa alimentação, por ter muito produto industrializado, ou mesmo embalagem, porque hoje, mesmo na feira, você vai lá, às vezes tem um tomatinho, alguma coisa embalada em plástico, né? E tudo isso são microplásticos que vão se depositando no alimento, a gente vai consumindo, eles vão ficando no nosso organismo e isso vai desregulando, né? A gente chama dos disruptores endócrinos, né? Que é o que desregula toda a nossa questão hormonal. Então, o ideal é ir na feira. O ideal é consumir o máximo de... Você já deve ter ouvido a máxima, né? Do descasque mais, desembale menos, né? Então, se a gente pudesse voltar à alimentação das nossas avós, bisavós, que era tudo muito natural, né? Se a gente voltar às gerações passadas, elas produziam praticamente tudo que consumiam. E é uma alimentação super descomplicada, né, Cris? Porque se tem uma coisa que eu não gosto, e já me ocorreu bastante, é de ir na nutricionista e eu vim com uma tripa de coisa que, tipo, eu nunca nem vi, eu desconheço, e é totalmente embalada. É claro que a gente tem uma rotina, né, Cris? Tipo, eu preciso, por exemplo, carregar um iogurte de whey, às vezes, né? Mas eu vou estar com uma banana, que é uma fruta mais fácil de descascar, do que, por exemplo, um abacaxi. Exato. Mas eu percebo que, e eu já tive muito isso, né, de ir numa nutricionista e ela me passar só coisa embalada. Eu, hoje, não gosto disso. A minha política, assim, né, a minha filosofia eu prescrevo aquilo que eu sei que a pessoa vai encontrar no supermercado, na feira, próximo de casa, fácil acesso. Se ela depende de ir nessas lojas de produtos naturais, né, que muitas vezes ela mora numa cidade que não tem, hoje em dia até que, né, a oferta tá grande, mas às vezes é difícil, né, longe de casa, ela tem que desviar toda uma rota para parar lá para comprar uma sementinha de abóbora. Claro que é importante, é um alimento, né, também muito nutritivo, mas não é, assim, fundamental. Então, ela pode fazer uma dieta com arroz, feijão, com ovo, né, que são coisas que ela compra no mercadinho do lado de casa, assim. Dá pra fazer dieta comendo arroz e feijão todo dia? Dá pra fazer. Amo. Achei a nutricionista certa, porque eu sem arroz e feijão no almoço não sou eu. Dá para fazer totalmente, porque arroz e feijão é comida de verdade, como a gente fala, né? É tudo questão de quantidades, frequência, proporção, né? Então, isso ajustando, dá pra gente colocar chocolate, dá para colocar várias coisas dentro da dieta, né? Que cabem dentro do teu... Exatamente. Então, tudo é a base, né? Se a tua base da alimentação estiver ali bem equilibrada, os 10%, 20% pode, né, ser de coisas que tu gosta, enfim, não tem por que ter tantas restrições assim. Até porque eu sempre falo que as restrições, elas não se sustentam, Não né, se sustentam, tudo na vida é assim, consegue, né? Vai ficar a vida inteira. Hoje eu tenho uma alimentação muito limpa de segunda a sexta, muito limpa mesmo, assim. Como proteína em todas as refeições, né? Gosto de ovos, gosto de whey, como fruta, como salada, não consumo açúcar, glúten, lactose durante a semana. Mas assim, gente, final de semana eu quero comer um sushizinho, eu quero comer uma pizza, eu não vou comer uma pizza inteira, mas, né, eu quero comer 2 fatias de pizza, né? Então, assim, antes eu não pensava dessa forma, fazem uns 2 anos que eu penso dessa forma e que eu consegui adequar isso, né? Mas eu acho que tem que ter essa nutrição mais flexível, onde eu mantenho ela para a vida inteira. Não é assim, eu estou emagrecendo porque vou casar, estou emagrecendo porque vou engravidar, estou emagrecendo porque quero caber no vestido, né? Aí depois come tudo até o pé da mesa. Depois volta tudo. Que é o que o pessoal tá fazendo também com esses medicamentos, né? Emagrecedores, né? Então, a famosa Ozempic. Exatamente. Então, emagrece por um tempo, só que depois para. Aí volta tudo, porque não mudou a alimentação. Os pacientes bariátricos também tem acontecido isso, né? Então... Sabe o que eu acho interessante? Que a Ozempic não é barata, vamos combinar. Daí a pessoa paga caro, né? Eu sei porque eu tive uma funcionária que tinha acesso, a pessoa paga caro e ela não vai na nutricionista. Porque acha nutricionista caro. Tá? Não, olha, coragem.
Exatamente. Ô, Cris, conta pra nós, pra gente começar a encerrar aqui, como é que funciona? O teu trabalho é uma consulta, é 2 consultas? Como que é? Eu trabalho com consultas, eu tenho as consultas avulsas que a gente fala, né? Mas o meu carro-chefe são os planos de acompanhamento. Então, hoje eu tenho 2 tipos de plano, que são os planos de 3 consultas, que é um tratamento mínimo ali. Muitas vezes, algumas pessoas precisam de 3 consultas é suficiente, né? Que às vezes não é só emagrecimento, às vezes é só uma orientação. E aí eu tenho um plano de 6 consultas, que é o que eu tenho maior adesão, assim, e que aí eu faço o acompanhamento desse paciente, né? Pode ser mensal, pode ser a cada 45 dias. Que não é assim, vou lá na nutricionista e depois ela tchau e benção, te benze e te vira. Não. Eu gosto de acompanhar. Então, por isso que eu gosto bastante de vender esses planos, porque eu sei que o paciente ele vai se comprometer, porque quando mexe no bolso também, né? Ele tem que voltar? Ele tem que voltar independentemente do resultado, né? E eu sempre digo, volta, mesmo que tu acha que não deu resultado. Porque às vezes não deu na balança, só que a balança ela mede gordura, mede músculo, água, inchaço. Às vezes tu não foi no banheiro naquele dia, né? Eu nem me peso mais, Cris, sabia? Então, é a melhor forma. E aí a gente faz as medidas, a gente faz a bioimpedância. E aí, às vezes, só de tu chegar para mim, né, de um mês para o outro e me dizer, Cris, o meu intestino não funcionava e agora ele funciona, isso já é um resultado, né? Isso já é um avanço. Então, o acompanhamento é interessante por isso. Ou dormiu melhor, né? Tá dormir melhor, exatamente, né? Então, em muitos casos de paciente, assim, onde a gente diminuiu o café e a pessoa já melhorou o sono, melhorou a qualidade de vida, assim. Então, é tudo muito individual, né? Então, às vezes, tanto que a consulta ela dura de 1 hora e meia, né? Porque a gente vai ver todo o histórico, o que a pessoa faz, o que ela come, e aí a gente consegue identificar o que a gente precisa mudar na rotina dela. Não só a alimentação, às vezes a gente muda hábitos também, né? Ô, Cris, onde as pessoas podem te encontrar, né? Qual é o teu arroba, as redes sociais? As pessoas me encontram no @CrisCopetNutri. Lá também no link na bio, né, tem acesso aos WhatsApp. Então, hoje eu atendo na cidade de Forquilinha e também numa clínica aqui em Criciúma. E online para todo mundo. Para todo mundo, exatamente. Essa semana ainda fiz um atendimento na Inglaterra. Então, hoje em dia não temos mais fronteiras, né? Graças a Deus. Cris, muito obrigada pela tua participação. Se você quer se consultar com uma doutora, com alguém que entende do assunto, está aqui quem você precisa. E eu serei paciente, serei um case de sucesso, combinado? Isso aí, combinado. Obrigada, Cris. Obrigada também. Se você assistiu esse episódio e gostou, não esquece de curtir aqui o canal e se inscrever, assim você fica por dentro dos próximos episódios que vamos trazer.